Olá, eu sou aluna do LOB, o Laboratório de Ótica Biomédica e Imagem, que está vinculado à pós-graduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje esse vídeo vai ensinar vocês a fazer uma medida de absorvância de uma amostra utilizando um espectrômetro. Então a gente utiliza uma fonte de luz que contém uma lâmpada que emite em diversos comprimentos de onda, os quais vão incidir na nossa amostra para que a gente possa medir a absorvância. Nessa fonte de luz está conectada uma fibra ótica que leva essa luz para a nossa amostra. E no mesmo suporte em que a gente posiciona o nosso material, a gente conecta uma segunda fibra ótica que também está conectada ao espectrômetro, que vai capturar esses espectros transmitidos pela amostra para que a gente possa medir a absorvância. O nosso espectrômetro é um da Ocean Optics, modelo HR2000+, de alta resolução. O software do nosso espectrômetro é o Spectra Suite, e assim que a gente abre ele com a nossa fonte de luz desligada, a gente não vai ver nenhum espectro, devido à falta de iluminação. Só que a gente precisa salvar esse espectro, que a gente chama de espectro escuro, para a gente utilizar nas nossas medidas de absorvância, como referência. Então a gente clica ali no símbolozinho de salvar, pesquisa a pasta em que a gente quer salvar o nosso arquivo, digita o nome dele, seleciona formato, que a gente quer e depois salva. Agora a gente pode ligar nossa fonte. Assim que a gente liga, aparece o espectro que corresponde à lâmpada da fonte. Esse espectro está saturado e aí a gente precisa ajustar ele no tamanho da janela, E aí, para ajustar esse espectro, a gente clica nesse símbolo aqui no canto superior esquerdo da nossa tela, onde vai abrir essa janela, e aí a gente mexe aqui nesse tempo de integração, e a gente já vê automaticamente aí, em tempo real, o espectro se ajustando. Depois que a gente mexe no tempo de integração, a gente pode clicar nessa opção de ajustar automaticamente, que aí ele automaticamente coloca o valor que o próprio software calcula como ideal para o espectro se ajustar na janela. Agora a gente vai preparar as amostras para as medidas. Então a gente está usando uma cubeta de quartzo de 1 centímetro de largura. Estamos usando água destilada para capturar o nosso segundo espectro de referência. Isso porque a nossa amostra ela é suspensa em água. Então, para pegar o segundo espectro de referência, a gente sempre usa o solvente a qual a nossa amostra está suspensa. A gente posiciona essa cubeta com o solvente da nossa amostra no suporte que vai coletar o espectro desse solvente. E aí, assim que a gente posiciona a cubeta com água no nosso suporte à frente do espectrômetro, a gente observa no software uma mudança no espectro, o qual ele cai um pouco da intensidade. E aí a gente faz o mesmo processo do espectro anterior. A gente clica aqui nessa lâmpadazinha acesa e depois clica no símbolo ali para salvar esse espectro. Pesquisa a pasta em que você quer salvar o arquivo, nomeia esse arquivo, escolhe o formato desejado e salva esse espectro. Agora a gente vai utilizar a nossa amostra, a qual a gente quer saber a absorvância, No nosso caso, foram nanobastões de ouro que a gente comprou na Nanoparts. A gente coloca a nossa amostra em um banho de ultrassom, que ficou num total de 20 minutos. A gente coloca primeiro 10, depois coloca mais 10. Esse banho ele serve para homogeneizar bem a nossa amostra, para que não fique nenhum aglomerado de partículas. Dessa forma, a gente garante que as nossas partículas fiquem bem suspensas na amostra, o que é importante para essa medida de absorvância. Após os 20 minutos no banho de ultrassom, a gente adiciona 1 ml dessa amostra na nossa cubeta de quartzo de 1 centímetro e posiciona ela no suporte à frente do espectrômetro. E assim que a gente posiciona a amostra, a gente observa uma mudança no espectro, em que ele vai diminuir um pouco da intensidade. E no nosso caso aqui, se vocês observarem, surgiu um segundo pico nesse espectro aqui, em torno de 920 nanômetros. E agora a gente vai, de fato, realizar a medida de absorvância, em que a gente clica aqui na aba Arquivo, Novo e depois Medida de Absorvância. Novamente vai aparecer essa janela para a gente ajustar o espectro. E aí é só seguir o mesmo procedimento anterior. Ajusta o tempo de integração. Quando o espectro estiver ajustado, a gente clica aqui na opção de ajustar automaticamente para ele atingir o valor que o próprio programa calculou.
Depois de clicar em Next, a gente vai ter essa janela, onde a gente tem duas opções. A gente pode clicar na lâmpada, e aí vai aparecer o espectro que a gente tem, e a gente pode utilizar esse espectro. A segunda opção é clicar no botão de pesquisar, em que a gente vai selecionar o arquivo que a gente já salvou anteriormente, né, o segundo espectro que a gente salvou, que foi o espectro da água, do solvente da nossa amostra. Então, ou a gente utiliza esse espectro que vai aparecer ao clicar na lâmpada, ou a gente pesquisa esse espectro que a gente já salvou, esse segundo espectro de referência. Eu prefiro sempre usar o de referência, e aí é só carregar e clicar em Next. Logo depois aparece essa janela, onde pede para a gente selecionar o espectro escuro, que foi o primeiro espectro que a gente salvou. Então, a gente pesquisa o nosso arquivo, seleciona ele e clica em Finish. E aí a gente obtém esse espectro de absorbância para a nossa amostra, que tem um pico aí em torno de 800 nanômetros de comprimento de onda e uma absorbância aí de entre 1 e 1.5, mais ou menos 1.2. E agora a gente salva esse espectro, clicando no símbolozinho aqui de salvar. A gente escolhe o formato em que a gente quer salvar esse arquivo. Eu gosto de salvar no delimitado para poder utilizar esses dados em um outro programa para plotar gráficos. Depois você escolhe a pasta que você quer salvar o arquivo, nomeia o arquivo e clica em salvar. Essa amostra que a gente utilizou é uma amostra em que a gente já conhece a absorbância dela, porque foi uma amostra comprada por uma fabricante que já fornece todas as informações necessárias sobre essa amostra. O motivo que a gente utilizou ela foi justamente para a gente poder validar a nossa medida com as especificações dela, em que a gente observa que o gráfico, o espectro de absorbância dessa amostra fornecida pela fabricante tem um pico aí em torno de 800 e uma absorbância aí de mais ou menos 1.2, exatamente como o resultado que a gente obteve. E esse foi o vídeo, pessoal. Até mais.